Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal. Como eu disse no vídeo que eu fiz ontem, nesses últimos dias foram tantos os acontecimentos que aconteceram no nosso país que a gente chega a ficar até um pouco tonto. Eu preciso falar de mais um acontecimento recente que, de novo, parece que as coisas ficam velhas muito rápidas quando se trata de Brasil, que é a questão do pavão misterioso. Bom, sabemos que o Glenn Greenwald, esse seria o nome alemão dele, o pessoal está chamando de Verdevaldo, ele merece esse apelido, vamos chamá-lo assim. Então, o senhor Verdevaldo conseguiu algumas informações sobre conversas sigilosas, conversas privadas, que o então juiz Sérgio Moro teve com o então e ainda procurador Deltan Dallagnol, na época em que os dois trabalhavam na Lava Jato. E isso provocou uma grande agitação. Bom, eu acho que as coisas não foram adequadamente colocadas aí. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que isso não foi algo feito, não foi, digamos, uma violação do sigilo de duas pessoas. Não se trata disso. Se trata de uma conversa entre duas autoridades, tá? Ambos eram autoridades e o assunto do qual eles estavam, que era objeto da conversa dos dois, era um assunto do objeto de trabalho de ambos. Então, não era simplesmente uma conversa privada entre duas pessoas. Era um assunto de Estado, sendo discutido entre dois agentes do Estado. Um procurador, da República e um juiz federal. Isso é de uma gravidade extrema. Como eu disse, não é simplesmente que ele invadiu a privacidade de duas pessoas. Não. Ele invadiu uma conversa de duas autoridades que acharam por bem, eu não vou nem julgar se foi correto ou não manter essa conversa em sigilo, mas o fato é que as duas autoridades entenderam que era uma conversa que não devia vir a público. Tá? E essa conversa que, por questões de Estado, por questões inerentes à atuação das duas autoridades, deveria ser privada, deveria ser mantido em sigilo, isso veio a público. De que maneira? Bom, houve uma invasão de hacker. O senhor Verdevaldo diz que teve acesso a esta informação e a publicou no seu blog. E alega o seu direito de sigilo da fonte. Como o Fernando Gabeira muito bem colocou, o jornalista, ele não tem direito de sigilo da fonte. Não. Ele tem direito ao anonimato da fonte. Há uma diferença muito grande. Significa o quê? Ele não tem a obrigação de dizer o nome do informante. Mas ele tem sim a obrigação de dizer as condições em que esse informante atuou. Ou seja, ele precisa provar que isso não foi fruto de uma ilegalidade criminosa. Entendeu? Ainda que ele possa dizer, olha, foi uma pessoa do gabinete do fulano, foi uma pessoa que trabalha no gabinete de um deputado que me disse isso, mas eu não vou dizer o nome. Bom, você sabe, uma pessoa que trabalha no gabinete do deputado, houve conversa das pessoas e, eventualmente, as pessoas se descuidam, falam de forma que essa pessoa ouviu, tudo bem. Quer dizer, foi obtido legalmente. Perdão. Mas o que acontece é que quando você chega assim, não, eu coloquei uma escuta eletrônica no gabinete do deputado ou no gabinete de um juiz ou de um policial e ouvi essa conversa. Isso é crime. E
informações obtidas dessa forma não podem ser divulgadas no jornal. Tá? Como eu falei, isso foi uma conversa sigilosa, não entre duas pessoas, mas entre duas autoridades. Deixar isso bem claro, foram duas autoridades que, de alguma forma, legal ou ilegal, eu não vou entrar aqui no mérito, mas de alguma forma estavam falando sobre o objeto de trabalho das duas, e era um assunto de Estado, sendo discutido por duas autoridades representantes do Estado, que acharam por bem que isso deveria ser sigiloso, e isso foi colocado em público. E ele diz assim, eu tenho direito ao sigilo da fonte. Alto lá, você tem que provar que você obteve isso de forma legal. Porque se você obteve isso de forma ilegal e divulgou uma informação obtida ilegalmente, você se tornou cúmplice dessa ilegalidade. É por isso que eu não estou me aprofundando no teor dessas conversas. Porque eu acho que se eu fizer isso, eu vou estar de alguma forma, me tornando cúmplice dessa ilegalidade. Tá? Então eu falo apenas por alto de coisas que foram discutidas, mas não entro em detalhes. Embora isso esteja público hoje, né? Tem um blog que tem esse conteúdo todo. Se você quiser saber, você entra lá no blog e leia. Eu não vou fazer isso, não vou divulgar. Porque eu acho que isso é algo que não deve ser divulgado. Qualquer um que divulgue isso está sendo cúmplice. E o senhor Verdevaldo, ao fazer isso, sabendo que essas informações foram obtidas ilegalmente, se tornou cúmplice dessa ilegalidade. E aí eu digo, não há como ele ter obtido essa informação legalmente, porque isso foi uma conversa obtida de forma privada, por meios que deveriam ser privados, que é o Telegram. O Telegram pode ser público se você convidar um número muito grande de pessoas para participar, mas se for só entre duas pessoas, é para ser mantido entre aquelas duas pessoas. E o teor dessa conversa só poderia vir a público se pelo menos um dos dois tivesse autorizado. Um dos dois autorizou a publicação disso? Não. Isso a gente vê claramente. Nem o Deltan, nem o hoje ministro Moro, nenhum dos dois chegou e diz, não, eu autorizo a divulgação disso. Nenhum deles falou isso. Então, qualquer que tenha sido, mesmo que não tenha sido através do tal do hacker russo que o pessoal diz que foi, que provavelmente foi mesmo, tá? Mesmo que tenha sido de outra forma, o fato é que é o seguinte, foi ilegal. E divulgar isso, uma informação obtida ilegalmente, que deveria ser sigilosa, tá? torna-o cúmplice dessa ilegalidade. E aí vamos ao pavão misterioso, que não sabemos se é uma pessoa sozinha ou se é um grupo de pessoas. Acho mais provável que seja um grupo de pessoas, mas enfim, tudo que nós sabemos é esse codinome. Alguns indícios há de que essa pessoa, ou pelo menos uma dessas pessoas, se for um grupo, é membro da Polícia Federal. E eu quero dizer que, bom, ao que tudo indica, essa pessoa, ou essas pessoas, ou algumas delas, hackearam o computador do senhor Verdevaldo. Ou seja, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Eu quero dizer é que eu não posso mudar o meu discurso porque a coisa agora me favorece. Não posso. Entendeu? Essa informação foi obtida ilegalmente. Da mesma forma que a outra não pode ser usada no processo. Tá? Não sei. Eventualmente, talvez, eu não sei. Tá? Algumas dessas pessoas sejam membros da polícia e alguns dos documentos que eles usaram lá e acabaram divulgando ali, eles têm obtido legalmente. Pode ser, não sei. Tá? Mas o fato é que, até que seja esclarecida a origem dessas informações, até que isso seja de alguma forma estabelecido com documentos, com provas, elas são tão ilegais quanto a outra. E por esse motivo, enquanto a gente não tiver certeza da legalidade delas, ou de algumas delas pelo menos, a gente não pode usar e não pode fazer ilações a respeito disso. Só o que eu coloco é o seguinte, o que foi divulgado
pelo senhor Verdevaldo, pelo que eu pude ver, que foi muito pouco, porque, como eu disse, eu não me aprofundei, porque eu acho que se eu estiver me aprofundando, eu estou de alguma forma contribuindo com esse crime, mas o pouco que foi comentado na mídia, sobretudo nessa mídia alternativa, porque eu não confio e não uso mais essa mídia tradicional, nunca ninguém chegou e disse: ele falou isso constitui o crime tal, previsto na lei tal, e com isso ele deve ser enquadrado nesse crime por ter feito isso. Não vi ninguém dizer isso. Nem do Deltan, nem do Moro. E vejo agora que um grupo de advogados pediu a visão preventiva do Moro. Não sei baseado em quê. Eu até gostaria de conhecer essa peça desses advogados que fizeram esse pedido, porque dependendo do que tiver na peça, como eu disse, não li a peça, não posso fazer uma afirmação peremptória. Mas dependendo do que tiver nessa peça, esses advogados podem responder por denunciação caluniosa. Denunciação caluniosa é o crime do artigo 339 do Código Penal, é um crime muito grave. E eu suspeito, como eu disse, é só uma suspeita, porque eu não li a peça, eu suspeito que esses 4 advogados que formularam esse pedido incorreram nesse crime. Porque até este momento em que eu estou fazendo esse filme, eu não vi ninguém fazer uma acusação técnica, nem contra um nem contra o outro. Ele praticou o ato XYZ, este ato é uma ilegalidade prevista no artigo X da lei Y, e com isso a pessoa que comete esse ato está em curso nas penas XYZ previstas na lei. Não vi ninguém dizer isso. Tudo o que estão fazendo é ilações, dizendo que existe uma ilegalidade, isso demonstra a parcialidade do Moro, que não é verdade. E eu já disse em privado para algumas pessoas, vou dizer agora em público, eu sou advogado, já conversei com vários juízes a respeito de casos em que eu trabalho durante o curso do processo, e isso é absolutamente normal, isso é uma prerrogativa do advogado prevista no artigo 7º, inciso 8º do Estatuto da Advocacia e da OAB. E se o advogado tem essa prerrogativa, o promotor do Ministério Público, que nada mais é que o advogado da população, ele tem essa mesma prerrogativa. Há uma discussão que a gente talvez deva fazer se isso deveria ser assim ou não. Particularmente, eu acho que não. Particularmente, eu acho que a lei deveria ser mudada para não permitir isso. Mas o fato é o seguinte, hoje a lei permite. E quem faz isso está dentro da lei. Então, não há ilegalidade alguma. Agora, há sim ilegalidade em se buscar interceptar uma conversa entre 2 autoridades, isso é um crime grave, tá? E há também ilegalidade no ato de se invadir o computador, mesmo de um sujeito que seja suspeito do cometimento de um crime, invadir o computador dele é ilegal também. E essas provas também são ilícitas. Quero crer que uma parte delas possa ser lícita, porque na verdade não foi obtida através do computador do cara, mas de outros meios. Mas eu espero que seja isso. A gente vai ter que ver o desenrolar desses acontecimentos para saber se foi efetivamente isso ou não. Mas, bom, a minha grande mensagem é o seguinte: não podemos ter 2 discursos. Ter 2 discursos, um para uma situação que favorece o nosso ponto de vista e outro para uma situação que é contrária ao nosso ponto de vista. Isso é coisa da esquerda. Deixa os esquerdistas fazerem isso. Nós da direita temos um discurso só. Foi errada a interceptação da conversa que deveria ser privada entre 2 autoridades, Moro e Dallagnol. Foi errada a interceptação do computador da pessoa que está envolvida nisso. Uma coisa está errada quanto a outra. A prova obtida de um jeito é tão ilícita e inválida quanto a prova obtida do outro jeito. Tá? Eu quero crer, contudo, que as autoridades têm outros meios de prova que não esse, e que vão enquadrar esse crime
cometido pelo senhor Verdevaldo, que é um crime muito grave. E a mera exposição desse diálogo, verdadeiro ou falso, porque há indícios de que ele foi editado, mas não importa, a mera exposição desse fato no blog do senhor Verdevaldo, por si só já é um crime. E mais, emissoras de televisão e rádio que deram divulgação a isso, replicaram essa informação, e inclusive páginas de pessoas dessa mídia alternativa que replicaram isso também estão cometendo crime, tá? Então eu tô dando esse alerta. Eu não quero prejudicar essas pessoas, porque essas são as minhas fontes de informação, eu não quero perdê-las. Mas eu tô dando esse alerta para vocês. Atenção, vocês que estão replicando isso, vocês estão sendo cúmplices desse crime. Não façam isso. Se já fizeram, apaguem. Tá? Apaguem, não dê divulgação a isso. Tá? O que nós temos que fazer agora é pressionar as autoridades para punir esse crime. Nós já temos a prova do crime. Como eu disse, a mera publicação disso já é um crime, porque isso aí é uma coisa privada. Isso é um segredo de Estado. É mais do que uma conversa privada. Isso é um segredo de Estado que foi divulgado. Qualquer um que tenha divulgado ou que tenha replicado essa divulgação está cometendo um crime contra o Estado. Não é um crime contra a privacidade das duas pessoas, não. É um crime contra o Estado. E fica aqui o meu pedido. Eu quero muito que as autoridades desse país tomem as devidas providências. Isso é um crime de Estado, é um crime contra o Estado, não um crime contra esses dois cidadãos, não. É um crime contra o Estado e é uma coisa da mais alta gravidade. As pessoas falam em deportação aí do senhor Verdevaldo. Não, tem que ser deportação, não. Tem que ser chilindró. Esse cara tem que cumprir pena em Bangu 1, tá? E depois, quando terminar o cumprimento da pena, quando ele sair, depois que cumprir a pena inteirinha, que ele sair de Bangu, aí sim ele vai ser deportado e não põe mais os pés no Brasil. Esse aqui é o procedimento correto. E é o que eu espero que as nossas autoridades façam. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima.